Boa tarde, né? Tarde já. Boa tarde. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui, tá? Que veio, agradecer a banca. E tentar ser breve, infelizmente eu vou ter que ser breve, porque o tempo, né, corre, só que o tema é muito... Vou tentar resumir o máximo que eu posso. Enfim, a informação e o ser, uma visão ontológica e fenomenológica para a ciência de informação. O que eu comecei a pensar nesse TCC foi justamente a questão da informação, que na biblioteconomia, né, no curso que a gente faz, a gente pensa sobre informação, sobre documentos, sobre isso aí, e existe a ciência da informação, que é uma ciência que tem um problema epistemológico, ainda não tem uma definição epistemológica clara. E aí eu fui lendo os textos, sei lá, desde o segundo ano, terceiro, e fui tendo esses questionamentos na minha cabeça, sobre o que a informação tem a ver com a sociedade. São as pessoas que não estão aqui na universidade, as pessoas que não entram aqui, as pessoas, por exemplo, as pessoas comuns. E entre essas questões entrou a filosofia. E a filosofia, sei lá, eu tenho um gosto da filosofia, eu gosto de ler, etc. Apesar de não ter feito filosofia nem nada. Mas a filosofia ajuda justamente nesse questionamento, né, de saber o que a gente pode questionar, principalmente na ciência. Né? Então, o que é mais comum na ciência da informação é perguntar o que é informação, que é justamente o objeto de estudo dessa ciência da informação. E eu percebi na leitura dos textos que havia essa necessidade de definir o que é informação. E o conceito de informação, ele não é definido, ele escapa às definições. Então, eu refiz essa questão, porque justamente a filosofia funciona para isso, para você questionar a pergunta. Então, a maior pergunta seria, não é o que é informação, mas sim o que é o conceito de informação. Será que ele é possível de objetivar? Será que ele é tão definível quanto um conceito de força, por exemplo, da física? Ou o conceito, por exemplo, de outras ciências naturais que definem muito bem o que é 1, o que é 2, o que é 0, o que é 1, o que é transistor, o que não é? O conceito de informação é um conceito muito difícil de definir. Então, eu fui nessa investigação filosófica, através da filosofia, para ir além e entender de um modo universal o que é o conceito. E aí veio a estrutura do trabalho. A estrutura do trabalho se deu a estrutura dialética. A razão de ser dialética é justamente disso, porque a linha principal do trabalho era a crítica. É criticar o que a ciência da informação é hoje, o que ela foi construída, a partir do seu conceito de informação. E daí gerar uma antítese, que é justamente aquilo que vai contra a tese, ela nega a tese, que é a minha hipótese. Foi aquilo que eu pensei sobre, nesses tempos de estudo. E a síntese, que seria a razão disso tudo. A síntese vem do grego, significa composto, ou seja, composição. O que dá a composição de tese e antítese? Qual é o resultado disso? E é o resultado prático, é o resultado da sociedade. O que isso pode dar? Porque eu acho que a filosofia é justamente essa liga entre teoria e prática. E aí se deu o trabalho. Na tese, eu busquei os principais autores mais citados da ciência da informação para ver o que a ciência da informação estava dizendo. E justamente o que eu vi é esse problema da definição, a necessidade de definir o que é informação. Um autor chamado Schade, em 83, ele encontrou mais de 600 definições para informação. Sendo que essas definições, em nenhum momento delas entra em consenso uma com a outra. Ou seja, não há uma teoria geral, uma definição geral de informação. E aí, a gente pergunta por que isso? Por que a necessidade da ciência em definir as coisas? E principalmente numa ciência humana, que é muito complicado de tratar isso. E com os autores que eu li, o Mário Ferreira dos Santos, que eu vou dizer mais pra frente sobre ele, que é justamente essa questão da ciência moderna, da ciência em divórcio com a metafísica. Ou seja, a metafísica, ela não nega a física, ela não nega a realidade que nós temos. Ela, pelo contrário, ela entende a relação que está além dos nossos olhos, além daquilo que nós podemos ver. Isso por isso que é metafísica, além da física. A etimologia é muito importante, que eu uso muito no trabalho, porque buscar a origem das palavras é justamente entender a historicidade que ela está sendo usada. Ou seja, se você volta para a origem das palavras, você consegue entender a origem dela e traçar uma linha histórica e compreender como ela foi transformada e por que ela foi transformada. E isso se dá na informação. Então, vou falar aqui uma frase do William James. Vou fazer o PowerPoint aqui, o karaokê de PowerPoint. Não perguntei a um geólogo o que é o tempo. Isso ultrapassa. Nem a um profissional da mecânica como são possíveis ações e reações.
ele não poderá tratar delas. Muito tem a fazer um psicólogo sem se ocupar da questão de saber como pode ele e as consciências que ele estuda conhecerem o mesmo mundo exterior. Há bastantes problemas que não existem debaixo de certos pontos de vista. São problemas essenciais e os quebra-cabeças da metafísica são problemas mais importantes que existem para quem quer penetrar fundo na íntima constituição do universo visualizado como um todo. Nossa frase do William James é justamente isso, a especialização. É entender que a ciência moderna ela tem essa visão especializada das coisas. Será realmente que é possível ver a informação a partir do ponto de vista especializado? Essa é a grande questão. O objetivo desse trabalho é justamente isso, entender a informação por esse ponto de vista. Pelo ponto de vista da ciência hoje, a ciência, o fazer científico hoje, e realmente qual o problema dessas 700 definições? Por que se tem tanta definição de informação? E aí, na tese, no trabalho, eu fiz as principais correntes teóricas a partir do Capurro, a partir dos mais citados. E aí, eles dividem as correntes por paradigmas. Esse conceito de paradigma eu não sou muito partidário. Mas os principais são o cognitivo, o físico e o social. Todos os três grandes paradigmas, lógico que existem outras vertentes, né? São 700, eu no TCC não conseguiria fazer um levantamento tão grande. Mas eu fiz o levantamento dos principais e consegui identificar a identidade entre eles, que é justamente essa necessidade de definição. Então, o cognitivo, o físico e o social tendem a definir. E lógico que eles estão progredindo. Existe o sociocognitivo, que agora trata de um outro... Os paradigmas estão evoluindo e modificando-se e se cruzando. Enfim, essa foi a tese. Eu vou passar bem rápido na tese, porque é justamente mostrar o estado da arte da ciência da informação. E a antítese é justamente isso. Em frente a esse problema da definição, o que nós podemos ver? O que eu percebi é que nas definições que eu levantei, das principais definições, principalmente na revisão de literatura feita pelo Capurro, o conceito ontológico, ou seja, do ser, ou seja, das pessoas comuns, que são vocês, eu, todo mundo, a relação humana, existe um afastamento disso, existe uma não preocupação disso aí. Tudo bem, no social, eles se preocupam com a sociedade, mas ainda pelo ponto de vista positivista, ou seja, por aplicação de métodos. Mas não se vê o ser, ou seja, nós temos que pensar o conceito de informação a partir daquele que se informa, não a partir do conceito de informação por uma outra ciência. Então a ontologia é justamente isso, a busca do ser, a compreensão do ser. E a fenomenologia, que eu vou passar rápido aqui, porque não dá para ficar falando muito, que eu busquei na fenomenologia heideggeriana, que na verdade o Edmund Husserl foi o primeiro a escrever sobre a fenomenologia como um estudo filosófico. E o Heidegger tratou a fenomenologia da maneira dele, que é justamente tratar o processo das coisas, não aplicar um método pronto, um método já quantificador ou instrumentalizador em alguma coisa, ou seja, é compreender o fenômeno, entender o processo das coisas. Então, é justamente isso, informação como processo, não informação como coisa. Pensar em informação é uma ação, esse aqui está no TCC que eu escrevi. Pensar em informação é uma ação informativa, que através do próprio caminho se descobre as possibilidades de caminhar. Então, o processo fenomenológico de estudo, o método fenomenológico, ele se dá na análise do objeto, na análise da coisa, não um método pronto. E isso é muito importante para entender a informação, porque existe a contingência. Pelo que eu entendi, fazendo essa construção da antítese, informação não se define. Informação, ela escapa a qualquer definição. Nós temos que entender a abrangência do conceito e não definir. E é esse caminho que a gente vai fazer agora. Daí, igual ao método, buscar a etimologia. Vamos começar do começo. O que significa informação? Então, eu fui nos dicionários do Silveira Bueno, do José Machado, do Saraiva e dos dicionários de Oxford, né, para entender. Em todos eles tem um consenso de definição de informação, etimologicamente, que é dar forma, ideia, uma representação, para criar uma imagem na cabeça e, principalmente, uma frase que achei muito importante, que é dar forma no espírito. É justamente isso, que é o no espírito, e formare, que é o dar forma. É justamente isso. Aí, isso é muito complicado. Como assim dar forma no espírito? Isso nos leva à relação sujeito-objeto, porque nós estamos falando de um espírito. Se nós estamos falando de espírito, nós estamos falando de um sujeito que conhece. E isso leva impreterivelmente à filosofia.
Então essa relação de sujeito-objeto, que no trabalho eu falo do Adorno trata essa relação de sujeito-objeto, que na ontologia clássica, que o Heidegger também fala, na ontologia clássica existe essa separação de sujeito-objeto. A separação do sujeito, principalmente no Descartes, que é a separação do sujeito para o objeto cognoscível, etc. Mas na verdade, isso é uma abstração. A relação, o que importa é a relação entre sujeito e objeto, ou seja, eu só existo porque existe o outro aí. Ou seja, eu não posso pensar um sujeito sem um objeto. Porque objeto vem do latim, de objeto, estar projetado contra. Ou seja, estar posto contra mim. Ou seja, eu sou um sujeito. E o que é objeto? Aquilo está tudo fora da minha consciência. Isso é o objeto. Ou seja, são as pessoas tal qual um objeto qualquer, ou seja, o mundo. E aí nos leva a Aristóteles, o que me levou a Aristóteles para entender essa relação e construir essa minha hipótese. Por que o Aristóteles? Porque aqui também eu vou passar bem rápido, porque é muito complexo. O Aristóteles ele fala de potência e ato. E o Bergson, que estudou muitos gregos, ele resume muito bem nessa analogia que ele faz da planta. A árvore é a planta que provém da semente. A semente é a matéria, a planta a forma. É justamente o ilimorfismo, que é matéria e forma, a separação entre que existe a matéria e existe a forma. E a relação entre os dois constrói a realidade. É isso que o Aristóteles fala. Essa forma é o objetivo, o fim que o desenvolvimento da semente persegue. Esse devir tem na sua causa a necessidade de realizar a forma, a necessidade de tornar-se planta. Do modo que é a atração da forma que causa o movimento, e essa forma é realmente a causa motora ao mesmo tempo que a causa final. Esquece essa coisa de forma, de causa, quer dizer. Porque no trabalho eu trato mais, mas as 4 causas do Aristóteles exigem mais uma exposição maior. Mas o que interessa aqui é justamente isso. A semente tornar-se planta, ou seja, na semente já existe a planta, na semente já existe a fruta, na semente já existe 10 metros, 100 metros de planta, 200 anos de planta, 100 anos de planta, ou seja, na semente existe a potencialidade, ou seja, o vir a ser disso. É justamente o que é informação, esse conceito. O ato informativo é um ato de potência, é um ato que vai dar a forma no espírito. E esse dar a forma no espírito se dá como? Nesse movimento que o Bergson fala. Esse movimento é justamente o contato do sujeito com o objeto. Esses contatos sujeito-objeto geram um processo, que é justamente a questão fenomenológica, entender o fenômeno. E nesse fenômeno se dá a informação. Por isso que lógico que eu não estou definindo aqui, veja bem, eu só estou, que não tem nada definido. Definir vem do latim, dar fim, definir. Então dar fim é você fechar um conceito. Dizer que força é igual massa vezes aceleração. Pronto, o conceito é definido. Não tem uma outra interpretação. Mas informação não tem como dizer que informação é aquilo, informação é aquilo outro. Porque as definições não satisfazem, elas ficam insatisfeitas. Então vamos evoluindo. Então o que a gente está falando agora é do movimento, ou seja, desse processo entre o sujeito que se informa e aquilo que permite a informação, ou seja, aquilo que dá forma às coisas. E nós temos a matéria e a partir do nosso aparato cognitivo e da nossa vivência, ou seja, da cultura, essa grande palavra, existe o meio elucidativo. Eu coloquei esse nome, meio elucidativo, que vem de elucidativos, tornar lúcido, dar luz. É aquilo que nos torna claro, que dá forma. E para ter forma, ela precisa ter uma cognoscência, ou seja, você precisa entender aquilo. E essa compreensão se dá num meio. O que tem nesse meio? Ou seja, entre eu ler um livro, esse TCC, entre eu e esse TCC existe um meio. Não um meio físico, mas um meio metafísico. Que é o quê? A minha língua, a cultura, a moral, a vivência, a minha visão de mundo, aquilo que eu aprendi, aquilo que meus pais me ensinaram. E a psique, ou seja, o que eu tenho na minha mente hoje. Se eu estou bem, se eu estou doente, se eu tenho alguma disfunção, se eu estou triste, se eu sou uma pessoa de fácil depressão, etc. Ou seja, são os principais elementos que eu elenquei. Lógico que acho que não se resume a isso, né? Porque justamente esse trabalho é um trabalho de esboço. Isso aqui tudo é um esboço. Ou seja, é um levantamento de questões. Então, se você pensar em informação sem língua, não tem como pensar em informação sem língua, não tem como pensar em informação sem cultura, não tem como pensar em informação sem moral, sem ética. Não tem como você pensar em informação sem a vivência daquilo que se informa. Ou seja, você igualar um aluno de uma universidade com um morador de rua.
Qual a diferença entre eles? A vivência deles, a língua, a cultura, a psique deles. Então são coisas a se considerar. Então vem ao informar-se. O que é informar-se? Esse ser é um pronome reflexivo. Esse pronome reflexivo, o que ele quer dizer? Ele quer dizer o quê? Que atinge a si mesmo. Informar-se, aquele que atinge a si mesmo. Então isso necessariamente leva ao sujeito. Mas como nós dissemos, o sujeito não vive sem o outro. Ou seja, não é impossível pensar num sujeito isolado, um sujeito hipotético. E disso nós pensamos nas contingências, ou seja, na língua, ou seja, na leitura, na minha leitura de um TCC, existe muitas contingências, ou seja, o caos, é aquilo que você não consegue controlar, você não consegue definir. Nessa minha fala exposta aqui, existem diferentes pessoas aqui. Existem professores, alunos, pessoas aqui que têm diferentes vivências, diferentes pessoas, falam a mesma língua, mas têm diferentes vidas. Ou seja, existe uma contingência na minha fala e aquilo que você se informa. Porque isso aqui é informação também. O que eu estou dizendo é um ato informativo. Mas como eu vou garantir que vocês todos estão se informando da mesma maneira? Não. Então, essa não se informar da mesma maneira é a contingência. É aquilo que não pode ser considerado quantificadamente. É isso que entra numa questão alfinetada da ciência, né? A ciência trata das questões de um modo quantificador, instrumentalizador, mas ela não precisa somente ser assim. A ciência moderna trata assim. Aí nós colocamos em xeque a ciência. E, consequentemente, a informação. Ou seja, aí nós vemos o conceito ontológico de informação, o informar-se, que aí você coloca o sujeito na questão, você coloca a pessoa, o ser. E aí o conceito do Heidegger, que é muito importante, que supera essa coisa do sujeito-objeto, é o ser no mundo. É o que o Heidegger quer dizer. Ou seja, não existe sujeito-objeto, isso é uma abstração. O que existe é um ser no mundo. Existe você inserido historicamente, inserido culturalmente, inserido moralmente, inserido na língua, inserido numa vivência, num pensamento e na técnica, inserido em uma relação com o outro. E aí vem a poesia que uma frase fala muito mais do que eu estou falando aqui, fala muito mais do que eu escrevi aqui, que é justamente a frase do Rimbaud. Eu é o outro. Simples. E o que isso significa? Significa uma coisa fácil, comunicação. O eu é o outro é a base da comunicação. Porque na minha opinião deveria estar na porta da ECA sendo escrito. O eu é o outro, a frase do Rimbaud. E o que nos leva a pensar, veja bem, não temos somente informação, nós temos agora cultura, linguagem, temos comunicação. Ou seja, não se pode pensar em informação sem comunicação. Se isolar o termo é um problema. Porque justamente é isso, você cai na questão do ser no mundo, você cai na questão do sujeito, na questão do objeto. Informação é tudo isso. Ou seja, nós estamos fazendo o contrário de definir, nós estamos expandindo cada vez mais o conceito. Para compreender como ele pode ser entendido. E aí, já que nós estamos falando de informação, comunicação, temos que falar de conhecimento. Né? Informação, dar forma, é também conhecer. Então, o Mário Ferreira dos Santos, justamente eu sugiro que todo mundo pelo menos procure Mário Ferreira dos Santos, que é um dos maiores filósofos do Brasil, desconhecido, né? Iguais razões, existem muitas. E ele fala do compreender, na sua teoria do conhecimento. Compreender vem do latim, compreender, captar com os covariantes que se coordenam numa cooperação capaz de criar uma realidade. Ou seja, a criação da realidade se dá numa covariação, ou seja, na contingência, juntamente com o outro. Veja sempre que é um conjunto. Conhecer também, cognoscere. Nocere significa nascer, conjunto. É um nascer junto. O conhecimento se nasce, ele não é dado. E aí você cai numa questão ética, porque não existe uma transferência de informação, muito menos uma transferência de conhecimento. Eu, que sei tudo, não vou transferir para você. Existe uma questão ética aí. Existe a questão de que você também pode ir atrás da informação, você pode fazer a informação. Não sozinho, mas em conjunto. Ou seja, a consciência de ser no mundo, não uma consciência hierárquica. Então, o que a gente pode pensar, concluindo, é que informar, comunicar, conhecer, questionar e transformar são conceitos intrinsecamente relacionados. Então, se você pensa em informação, você pensa em comunicação, em conhecimento, e você pensa em questionar. E, acima de tudo, para se informar, necessita-se um questionamento. Ou seja, aquela angústia primária de saber o que são as coisas. E todo informar, todo questionar leva a um transformar, ele possibilita o transformar. E aí o pensamento do Heidegger
traz isso porque ele critica a ciência, ele critica a questão ontológica da sociedade, isso no século XX, início do século XX. Ele trata a fenomenologia como possibilidade, ou seja, não é uma doutrina filosófica, aquilo que você deve seguir, mas sim é uma possibilidade de se tratar o assunto. E sobretudo a crítica, que é justamente o que me levou a escrever isso aqui. É criticar, é olhar e entender como estão escrevendo sobre informação, o que a ciência da informação está tratando, e o que a sociedade está recebendo disso, o que a sociedade está vendo disso. É a questão da crítica. O Heidegger fala também, não de informação, né, mas ele fala da relação do pensamento. E no trabalho eu fiz esse cruzamento com o Heidegger, da informação e pensamento, que é o aletheia. O aletheia vem do grego, que é usado também no teatro, que significa, aletheia significa coberto, aquilo que está coberto. E o a é negação, ou seja, o descobrir. Para o Heidegger, o conhecimento, conhecer, é um desvelar, é um tirar o véu das coisas. Ou seja, você, na sua subjetividade, na sua individualidade, você próprio desvela as coisas a partir da sua visão. E isso é muito importante, porque você pensa o ser nesse desvelar. E esse desvelar está totalmente ligado ao formar, dar forma, que é o informar. Ou seja, aí nasce uma pergunta. Veja que nesse trabalho eu não estou definindo, estou levantando questões. O que eu estou me importando aqui é levantar questão. Então, qual é a relação do pensamento, do pensar, da sua mente, da sua individualidade com a informação? O que informar tem a ver com pensar? Isso a ciência da informação tem que pensar isso também. A técnica também, tecne, para o Heidegger também, é antes um saber. Ou seja, a tecne é aquilo que te torna apto. A tecnologia é o desenvolvimento da aptidão. Então, a aptidão é antes, a tecnologia é antes um saber. Esse computador, esse PowerPoint é antes um saber. Necessita-se de um saber para se desenvolver isso. Não é um fazer. Antes do fazer, necessita-se do pensamento, do informar. Igual a relação de técnica, tecnologia com informação. Essa é a questão. O Heidegger, ele completa uma frase do Marx, a famosa frase do Marx, que fala que os filósofos devem parar de ficar falando das maneiras do mundo e tomar ponto de transformá-lo. Então ele completa: a transformação do mundo exige antes que o pensamento se transforme, assim como já se oculta uma modificação do pensamento atrás da aludida exigência. Ou seja, Marx pede para que os filósofos modifiquem o mundo antes de ficarem questionando. Mas para se modificar o mundo, tem que se modificar o pensamento. E na modificação do mundo, ou seja, na transformação, já há uma modificação de pensamento. Ou seja, você precisa modificar a sua visão de mundo para se modificar. Ou seja, se você fala de informação, você fala de transformação. E se você fala de sociedade que transforma, você fala de sociedade crítica. Você fala de ética. Ou seja, pensar em informação não é tão simples assim. Ou seja, é uma gama de problemas e questões a se tratar. E aí nós caímos na questão da instrumentalização da ciência. Ou seja, veja bem, se informação deve ser tratada como comunicação, como conhecimento, com todas essas questões de transformação e ética filosófica, questão filosófica, como é que a ciência moderna vai enfrentar isso? Como é que a ciência instrumentalizadora, a ciência que pensa na objetividade, veja bem, nós estamos no século XXI, estamos na ciência moderna ainda, no pensamento positivista. Esse quadro está mudando, claro. Mas há de se pensar uma ciência da informação que pensa nesse paradigma, nesse molde complicado. E aí eu tento resumir o que eu construí nessa hipótese, que informação é essencialmente questionar-se. É antes de tudo questionar-se. É o vir a ser da transformação, ou seja, a informação permite um ser informado, permite que ele transforme o meio dele, transforme a sua sociedade. E é isso uma importância ética, um dever ético daquele que trabalha com informação. E aí vem a síntese, ou seja, tudo bem, você falou estudo, não sei o quê, transformação, mas o que isso tem a ver na realidade? E aí, pensando para uma ciência que pensa em informação, que eu acho muito importante ter uma ciência que pensa em informação, mas uma ciência que pense sozinha em informação é impossível. Como é que uma ciência sozinha vai pensar linguagem, vai pensar sociedade, vai pensar ética, vai pensar filosofia? Não é possível. Então tem que se pensar na interdisciplinaridade. Esse nome é um nome muito controverso, somente na literatura que a gente está acostumado a ler. Mas o que eu enxergo de interdisciplinaridade
é justamente um diálogo entre as ciências, ou seja, é uma nova maneira de fazer ciência. Aí vem uma questão, ciência da informação é mais uma questão do que uma afirmação. É possível fazer uma ciência da informação com a especialização? Eu creio que não. Eu creio que pensar em informação como ela deve ser pensada na sua amplitude, como se pensa na ciência moderna, não. Temos que pensar numa ciência interdisciplinar, ou seja, uma ciência, um novo fazer científico. Mas como se dá essa interdisciplinaridade? Isso é um outro problema. Como fazer um físico conversar com um matemático e como fazer, o que não é relativamente difícil, mas um historiador conversar com um pedagogo ou vice-versa. Ou seja, se você vai pensar em informação, você tem que, o pedagogo é importantíssimo. O pedagogo interessa aí. Quem interessa a informação? O pedagogo interessa a ele a informação. A educação também é importante para se pensar em informação. O cientista, o físico é importantíssimo para pensar em informação também. O médico, todo mundo aqui já trabalhou pensa na biblioteca especializada, o nome já existe. Há muitas pessoas que interessam em informação. Mas como tratar essa informação? Qual é a visão de mundo que você vai ver a informação? É a questão da visão de mundo. Então, o Floridi é um filósofo. Ele escreve na ciência da informação também, nessa área, e ele fala uma coisa interessante, que é o escolasticismo. Pode ser traduzido como academicismo, escolasticismo, etc. Que ele fala que inovação é sempre possível, mas o academicismo é historicamente inevitável. Ou seja, eu sou nietzscheano, não converso com quem não é nietzscheano. Eu sou matemático, então eu vou tratar das minhas questões matemáticas. Eu sou historiador marxista, ou seja, os weberianos não olham para mim. Ou seja, essa difusão de pensamentos, de categorias, atrapalha totalmente. E pensar em informação nessa visão de mundo é totalmente contrário ao conceito. Ou seja, você vai contrário ao conceito. Não tem como pensar em informação na especialização. Não há como pensar em informação como ela pode ser pensada na sua possibilidade nesse ponto de vista. Então necessita-se uma mudança, uma transformação. A universidade e os problemas da sociedade. Aí caímos na questão da universidade. E a universidade? Qual o papel dela nesse sentido? Qual o papel dela na relação da ciência? O que a universidade tem a ver com informação? Como ela trata a informação na sua própria estrutura? Será que a universidade... Aí cai na ética. Será que a universidade está interessada realmente em entender informação para a sociedade? Será que a universidade está... Eu me pergunto se a sociedade realmente está... Se a universidade realmente está interessada com a sociedade, os problemas sociais. Ou se ela está perdida na sua própria estrutura. Ou está tentando se modificar, ou tentando se retificar. Então, vendo todo esse imbróglio, todos esses problemas, eu pensei num esboço de formatação de uma ciência. Como deveria ser a ciência da informação? Eu penso que a ciência da informação, nesse sentido, deveria, primeiro, deixar de pensar como uma ciência moderna. Pensar numa ciência articuladora. Ou seja, que ela articula as questões. Não adianta você destratar a ciência da informação e pensar que a ciência da informação não deve existir mais. Ou seja, vamos pensar em informação. Mas informação em que sentido? Em que método? Em que ponto? Acho que deve se pensar na ciência da informação sim. Mas articulada a 3 eixos. A educação, a tecnologia e a cultura. São eixos que devem ser pensados. São os eixos principais. Lógico que não se resume a esses eixos. Mas foi o que eu consegui pensar de mais importantes. Porque uma ciência de informação seria muito importante para pensar na articulação de educadores, isso seja historiadores, pedagogos, e a relação dessa educação com a tecnologia. O que a tecnologia pode contribuir para a educação? O que a educação pode contribuir para a tecnologia? E nisso tudo, o que essa contribuição se dá na cultura? Ou seja, esses 3 eixos estão totalmente conectados. E uma ciência que articule esse discurso é essencial. Ou seja, é uma ciência que pense isso. O como disso, no trabalho eu não consigo falar mais, mas o como disso tem que se pensar no tempo, tem que se pensar na estrutura da sociedade, na estrutura do Brasil, deve se pensar na ciência de informação para o Brasil também. Pensar as questões do Brasil, não simplesmente importar teorias de fora e aplicar aqui, como é feito no paradigma cognitivo ou qualquer outro paradigma. Tem que se pensar no Brasil, como o Brasil pensa a informação, como o Brasil pensa a sociedade, como a transformação pode se dar no Brasil. Mas será que realmente interessa a ciência pensar em transformar alguma coisa? Essa é a questão aqui. E a universidade também. Ou seja, a conclusão, né, se pode tirar uma conclusão, que houve um distanciamento ontológico do conceito. Analisando esses teóricos da informação, distanciou-se, né, da ciência em geral o ser,
aquele que mais importa, ou seja, a razão de existir da ciência, que é o ser, se distanciou dela mesma. Então é necessária a mudança de visão de mundo, além de qualquer coisa de paradigma ou qualquer mudança teorética, ou etc. O Weltanschauung, que é um termo alemão usado na filosofia, que significa visão de mundo. É justamente isso, é modificar essa visão de mundo. Para se fazer uma nova ciência, não adianta aplicar a ciência aqui, chegar com um discurso como eu estou fazendo, achar que todo mundo vai concordar. Tem que haver uma mudança de visão de mundo, ou seja, a visão de mundo perante o conceito, perante a ciência, perante a universidade, tem que se modificar. É como o Heidegger falou, para se modificar, transformar o mundo, tem que se modificar a visão de mundo primeiro. E como isso se dá? É o grande problema. E aí, os conceitos relacionados se dão em informar, veja que é um verbo, exige uma ação. Informar, educar, criticar e transformar. Isso não é indissociável de todos os conceitos. Para se criticar tem que informar, ou seja, tem uma permuta entre eles. E o que leva, logicamente, a uma ética. Ou seja, a questão da ética deve ser muito tocada. Importantíssimo. Para se pensar em formação, educação profissional, em pessoas, etc. E aí uma frase do TCC que coloquei, resumir tudo, acabar. Pensemos em formação sob a crítica, analisando sua transformação histórica a partir do seu significado etimológico, seus usos pelas ciências e podendo assim propor uma abordagem a partir de uma mudança de visão de mundo para com a informação um movimento contrário ao esquecimento do ser. É justamente isso que é a proposição desse trabalho. E aí a poesia é justamente superior a qualquer, na minha opinião, qualquer ciência ou qualquer divagação. Do Hölderlin, o Heidegger usa muito essa poesia para resumir toda a filosofia dele. A filosofia de Heidegger inteira está aí. Mas onde há o perigo também cresce também a salvação. E no final vou colocar um fractal aí para mudar esse preto e branco para a banca tecer seus comentários. É isso. Obrigado. Nós mudamos o formato. Tá bom.